A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Durante meus quase 20 anos na Jocum, eu ganhei um sobrenome, então é Sandro da Jocum, e é difícil sair. Então todo mundo conhece o Sandro da Jocum. E é bom, porque sempre lembra com missões. Eu gosto muito de conferências missionárias. O ano passado completou 20 anos que eu estou envolvido com missões, e tudo começou fruto de uma conferência missionária. Então eu acredito muito nesses congressos de missões, conferência de missões, onde você é conscientizado que existe um mundo fora da igreja local, e que dá para você participar de uma maneira bem simples, como fizemos agora, ofertando. E outros de uma maneira mais simples, que é indo. Também é simples, só dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. A próxima parte daí eu não posso contar, porque daí cada um. Mas é simples é só falar: eis-me aqui. Então eu gosto de conferências missionárias por causa disso. Meu primeiro envolvimento com missões foi numa organização com meninos de rua. Trabalhei muito tempo tirando meninos da rua, fazendo resgate, levando de volta para suas famílias, dependente químico. Fiquei envolvido com esse ministério bem urbano na cidade de Campinas. Minha igreja de origem, onde eu me converti, igreja do Nazareno de Campinas. Então sempre me envolvi com os ministérios, principalmente sociais da igreja. Depois eu conheci a Jocum, Jovens com a Missão, e fui fazer um treinamento, ver como que era. Fui para ficar 5 meses. E ali foram 18 anos. Então foram 5 meses que demorou 18 anos. Então você corre esse perigo de dizer: eis-me aqui, e demorar talvez 18, 20, 25 anos. Conclusão é que nunca mais voltei para casa. Saí da organização, mas não voltei para casa. Continuo fazendo missões. Minha primeira experiência missionária foi morar no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Sempre fui envolvido com trabalhos sociais e eu queria ter essa experiência. O pessoal estava começando um trabalho de desenvolvimento comunitário, montando um ambulatório médico lá no pico do morro, porque o pessoal não conseguia descer o morro para ser atendido no asfalto, como eles dizem, ou lá embaixo. Então, nós montamos um ambulatório médico para atender a comunidade. Assim, eles não precisavam ir para a rua. E comecei a trabalhar escolinha de futebol, artesanato, alfabetização, reforço escolar. E aí nós fomos desenvolvendo vários trabalhos sociais, pregando o evangelho, discipulando, trabalhando com implantação de igrejas. E assim foi se desenvolvendo o nosso trabalho. Quando eu vi que o Santa Marta ficou pequeno, eu resolvi ter um desafio maior, ir para o Complexo do Alemão. Então, fui para o Complexo do Alemão fazer a mesma coisa, trabalho social, desenvolvimento comunitário. Daí eu vi que tinha a possibilidade de a gente treinar mais pessoas para ter os desafios lá no Rio de Janeiro, trabalhar em morro. Daí eu fui trabalhar na Parada de Lucas, não era morro, mas era outra favela. Daí eu cansei de favela, fiquei PhD em favela. Então, assim, eu falei: cansei de favela, agora eu quero trabalhar com outra área. Daí eu fui trabalhar com moradores de rua, fui trabalhar com dependente químico de novo, com prostitutas, com travestis que fazem ponto na rua e tudo mais. Trabalhei com outro ministério urbano. Daí depois fui envolvendo e, conclusão, 18 anos, conheço todos os países da América Latina, conheço países da África, conheço países do Caribe, todos os estados do Brasil, sempre envolvido na obra missionária, fazendo os eventos evangelísticos. Nós já levamos 300 pessoas para o Sambódromo do Rio de Janeiro para fazer evangelismo. Aqui em São Paulo levamos 150, 200 pessoas no carnaval para poder falar do amor de Cristo. Nosso lema era: não se retire, avance. Avance pregando o evangelho. Na hora que a cidade mais precisa de luz, os crentes vão embora para não se contaminar, e daí a cidade fica para o devorador, para o inimigo, e muitos saem para os seus retiros. Nada contra os retiros, é uma bênção quando você se retira. Mas você pode se retirar em outra época do ano, como Semana Santa. Semana Santa não acontece nada. Então, se você fizer um retiro na Semana Santa, vai ser muito bom, que a cidade não precisa de você. Mas no Carnaval, número de suicídio, número de homicídio, número de viciado, o pessoal que extrapola, os irmãos que largam a fé durante 4 dias para voltar para a festa da carnalidade. Então, acontece de tudo. Então, nós falamos assim: não se retire. No Carnaval,
avance, vamos para a rua falar do amor de Cristo Jesus. Então nos envolvemos muito com esses trabalhos evangelísticos. Aparecida do Norte, já levei 600 pessoas para fazer impacto no dia 12 de outubro. Trabalhamos por muitos anos, saímos daqui meia-noite com diversos ônibus, já levamos 8 ônibus, topique, carro, todos os irmãos, invadimos a cidade de Aparecida, pregar o evangelho, né? Pessoal, individual, sem folheto, sem camiseta, sem Bíblia, que era proibido, a polícia prendia. Então foi um tempo muito bacana, muito legal, de várias experiências. Então Deus me chamou para essas mobilizações. Mas nos últimos anos eu já estava sentindo que tinha que buscar novos desafios. E eu precisava também dar uma reciclada, né, terminar alguns estudos. Estou fazendo graduação na área de psicologia, voltado para a psicologia social. Então precisava dar um tempo. Meu filho acompanhando todas essas viagens, precisava de um tempo para ele também, minha esposa. Então nós estamos em um tempo assim, reciclando. Continuamos a fazer missões. Acabei de chegar do Peru, levamos 18 pessoas para fazer ajuda humanitária no Peru, médicos, enfermeiros, psicólogos, para poder servir as comunidades carentes no Peru. Mas estou mais voltado a terminar meus estudos. Meu filho está bem, estamos morando na cidade de São José do Rio Preto, precisava de uma cidade menor para ficar mais fácil, né, as mudanças, a locomoção. Meu filho está estudando, está jogando futebol, está disputando estadual sub-11, né, então está bem. Estou falando com um ex-atleta aqui, então ele sabe como que é essa vida. Já começou cedo no caminho e frequenta a igreja, participa de célula, faz viagem missionária em janeiro com Kids, apresentação por vários lugares do Brasil. O ano passado ele foi para a Argentina, passou 15 dias fazendo missões com um grupo de 70 adolescentes. Então a nossa casa respira missões. Amém? Então estou dando um breve histórico daquilo que um pouquinho que nós fazemos. Vou passar um vídeo para vocês para dar a introdução na minha mensagem. Esse vídeo nós fizemos quando teve o tsunami lá no Chile, vocês recordam? Quando teve, né, o tsunami, as ondas que invadiram o Chile, teve terremoto, depois as ondas subiram, invadiram. Então eu sou cadastrado para trabalhar com ajuda humanitária, desde o tempo do Morro, Cruz Vermelha, né, sempre envolvido com essas questões humanitárias e com fins sociais. Então, quando teve o terremoto do Chile e o tsunami, nós levantamos uma equipe e ficamos lá fazendo todo o trabalho de resgate, de ajuda. Então, um breve vídeo para vocês terem noção um pouco de trabalho assim. Hoje, graças a Deus, muitas coisas já foram restauradas. O que ficou só foi, o que é o mais difícil, acho, é o trauma. A diferença do terremoto que teve no Chile e do Haiti é porque o Haiti é um país pobre já. Então, o pessoal perdeu, né, suas casas, mas é um país que convivia muito já com a pobreza. Chile não. Nós não estamos falando de gente pobre. Quem perdeu tudo, ou quase tudo, era gente que vivia na sociedade normal, que morava no seu apartamento, 12º andar, 1 por andar, né, alguns 2 por andares, apartamentos de luxo. E quando aconteceu tudo isto, eles perderam sentido, perderam o chão, literalmente, conforme o tremor. Deu problema no banco, problema com o seguro não quis fazer indenização. Então, o que aconteceu? O cara era rico e ficou pobre. É diferente. Não é o pobre que está acostumado com a pobreza, ou de mais uma vez ter suas dificuldades. É aquele que construiu alguma coisa e agora não tem mais nada. Então foi muito difícil essa questão do trabalho, do aconselhamento, né? Foi muito trabalho de abraçar, de conversar, né? De estar junto. E foi interessante porque eu cheguei numa igreja presbiteriana, com um senhor de uns 80 anos, um chileno, e ele falou, a igreja era aqui, só tinha pedra. Eu falei, nossa, a igreja caiu. E aquele senhor de 80 anos olhou para mim e disse assim, não, a igreja não caiu. Caiu o templo. A igreja continua em pé, porque nós somos a igreja. E é nessa força que nós vamos reconstruir de novo tudo aquilo que caiu. Eu falei, nossa, que fé. Com aquela palavra voltei renovado, edificado, porque é isso, é questão de fé,
ao você ver essas questões. Então, uma das coisas que eu faço é levantar equipes para poder ter esse intercâmbio, conhecendo motocultura, seja na África, seja na América Latina, ajuda humanitária, para que as pessoas possam ter sua experiência, principalmente pessoas da área, né, da saúde. Então, fica aí um vídeo e uma motivação maior para o pastor que está com o desejo de ir para o Chile. Então, o pessoal lá está orando para que não tenha mais nenhum tipo de terremoto, porque eles mesmos acham que o emocional ainda não está pronto para mais um desastre. Então, ore pelo Chile. Lá é normal ter terremoto. Quando eu estive lá, ainda peguei as réplicas, né, de terremoto. Nada como foi este, mas já para deixar todo mundo em pânico. Então, você tem uma noção de você estar no 7º andar, como o meu amigo, e de repente está caindo televisão, estante, caindo tudo da sua casa. Vai abrir a porta não abre. Né? Daí você pega o filho, vai descer o filho a escada, você não consegue, porque faz tempo que não faz um exercício, está acima do peso, e você fala, e agora? É difícil. É risada depois que passa, a gente ria, vai para a academia agora. Né? Mas na hora, um Deus nos acuda. Então, é o que pode acontecer em qualquer lugar. Aqui nós estamos livres disto. Dizem que estamos. Se o Senhor não tomar em conta, em vão é o nosso esforço. Que a nossa terra também possa ficar na mão do Senhor. Amém? Abra comigo Mateus, capítulo 20, versículo 20. Vou compartilhar uma reflexão, já meditamos muito na palavra hoje, pensamos, e eu queria encerrar esse tempo com essa reflexão de Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus 2 filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. E Jesus respondeu: O que você quer? Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua esquerda e o outro à tua direita. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vos beber? Eles responderam: Sim, podemos. Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendiam para que ficassem quietos, mas eles gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Esse texto são, na realidade, 2 textos. E a ideia de fazer essa reflexão hoje à noite, para a gente fechar esse momento de reflexão missionária, é pensar sobre isso. São 2 textos que nós vamos trabalhar em paralelo, que um tem a ver com o outro, aonde dá para tirar algumas lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Não pensando em outras nações, mas pensando no nosso dia a dia, e a partir do nosso dia a dia, que nós possamos avançar os nossos limites. É interessante que no primeiro texto,
vai falar sobre dois filhos. No livro de Marcos, não fala que foi a mãe dos filhos, dos discípulos, que fez o pedido para Jesus. Fala que foi Tiago e João. No livro de Mateus, fala que foi a mãe fazer o pedido em nome de Tiago e de João. Bora lá, pensar. Independente se foi a mãe ou se foi os filhos, eles estavam presentes. E esse texto fala sobre dois discípulos. Discípulos aqueles que seguiam Jesus. Discípulos aqueles que tinham relacionamento com Jesus. Discípulos que andavam com Jesus. Discípulos que conseguiram ver os milagres da multiplicação dos pães. Que viram cego enxergando. Coxo andando. Que viram Jesus trazer palavras que entravam no coração, de revelação. Que viram maravilhas acontecer através de um homem que estava todos os dias com ele. Discípulos privilegiados, porque Jesus os chamou para estar com ele e para se tornar amigo dele. É interessante essa mensagem do Evangelho. Eu não fico pensando que Jesus chamou 12 homens para ser privilegiado e ter mais autoridade do que os outros, mas que Jesus chamou 12 para estar junto e se tornar amigo. Você não se torna amigo de quem você não está junto. E se você tem a perspectiva de ver o Evangelho dessa maneira, você entende que daí você precisa estar com Jesus para se tornar amigo de Jesus. João 15,15. Não vos chamamos de servo, mas vos chamamos de amigo. Por quê? Porque eu já tenho revelado todas as coisas para vocês. Os 12 eram amigos de Jesus. Ser discípulo de Cristo é ser amigo, e amigo íntimo de Cristo, porque sabe todas as coisas. Esse é o lado dos discípulos. Por outro lado, tem dois cegos. Diz bem o texto que eles estão à beira do caminho. Se fala que está à beira do caminho, então mostra que eles estão na periferia, que eles são excluídos, que não estão no centro. Ser cego nesse contexto do livro de Mateus, que é um livro que veio mostrar que Jesus é o rei dos judeus, mostra que ser cego, ou o cara está em pecado, ou alguém da família dele pecou. Há um grande preconceito para quem é doente. Doente é suspeita de pecado nesse tempo. Então os cegos viviam excluídos no caminho. Então diz os dois textos. Um texto está falando de amigos de Jesus. O outro texto está falando de pessoas excluídas da sociedade. Os cegos estavam excluídos da sociedade, e por estar excluído da sociedade, não poderia frequentar o templo religioso, não poderia dar dízimo, não poderia falar em nome de Deus, não poderia trabalhar, não poderia ter sua vida social. Eram pessoas discriminadas, excluídas. De um lado, pessoas que são amigos de Deus, de Jesus. Do outro lado, pessoas que nem podem chegar na frente do templo. Gente excluída. Interessante seguir outras duas coisas interessantes que tem a ver um texto com outro, é pedido. Nos dois textos tem pedido. Primeiramente vem o pedido ou dos discípulos ou da mãe dos discípulos. Imagina, Jesus tem 12 discípulos, desses 12 discípulos, 2 pertencem a uma casa, a casa de Zebedeu. E daí o pedido, na maior cara de pau, podemos dizer assim, é o seguinte: um pedido humilde, pedido de mãe. Mãe sempre é humilde para pedir as coisas para os seus filhos. Todo mundo faz coisa errada, mas o filho, né? Não, sempre tem uma oportunidade. Então vem a mãe, dizendo para Jesus: Jesus, da sua equipe de trabalho, dos seus 12 funcionários, porque ela não tem a visão de amigo, mas tem uma visão de equipe, dos 12, 2 da minha casa. Só tem um simples e humilde pedido para você, para o Senhor. Que um sente à direita e que o outro sente à esquerda. Pedido de mãe, Jesus. Quebra essa. É interessante que os dois não falaram nada. Estão gostando da ideia. Imagina, morrer, um vai ficar do lado direito, o outro do lado esquerdo, mais íntimo. Mas é interessante que fala o texto que os 10 se indignaram contra os dois. Tipo assim, se um fica à esquerda e o outro fica à direita, e nós, o restante, os 10? Começou já uma divisão lá no grupo.
um conflito a ser resolvido. Então, o pedido daquela mulher, ou o pedido dos dois, nada mais é do que privilégio, reconhecimento. Como estamos seguindo a Jesus, como estamos passando fome por Jesus, enfrentando tempestade, tribulações, deserto, como nós não temos muitas coisas, sejamos reconhecidos. Então, esses homens estavam querendo o quê? Reconhecimento. Privilégio por serem missionários. Quantas vezes já não me passou no meu pequeno coração, coração de pecador, talvez do nosso amigo assim, Senhor, lembra de mim, porque tu sabe o esforço que eu faço, abandonei minha casa, deixei minha família, para poder te seguir. Senhor, tu sabe como que eu tenho enfrentado falta de dinheiro, falta de coisas que eu não tenho por causa do seu nome. Senhor, por favor, não posso ficar doente porque eu preciso pregar o seu evangelho. Ou quando você está no avião e tem aquelas turbulências naqueles aviões que você não sabe se chega no destino, começa a tremer tudo, você fala, Senhor, eu não faço a aeronave cair, Senhor, porque eu estou aqui dentro, sou seu filho, sou privilegiado, eu tenho que pregar o evangelho. Parece que Deus não sabe disso. A gente tem que lembrar, alô, Senhor! À medida que a gente começa a ter intimidade com Cristo, parece que nos sentimos mais importantes e queremos alguns privilégios e reconhecimento. Eu prego, eu canto, eu ministro, eu vou. Parece que ninguém está vendo. Senhor, fulano foi reconhecido e eu não fui? No dia a dia, parece-me que essa síndrome dos discípulos tem alcançado os nossos corações. Porque se você reparar nas suas orações, tem momento que a gente tenta manipular o Senhor. Senhor, Senhor, não deixa acontecer nada, porque Senhor, tu precisa de mim, Senhor. Se eu não for, Senhor, tem poucos que vão, e eu sou um destes, Senhor. Eu lembro quando tinha tiroteio lá no morro, era a minha oração para o Senhor. Senhor, eu abandonei tudo, eu vou morrer aqui, ninguém nem vai saber, é bala perdida, não adianta fechar a porta, a janela, porque a bala atravessa a parede. Senhor, eu vou morrer, pelo amor de Deus, para o tiroteio. Medo. Somos assim, envolvidos com uma questão de privilégio e reconhecimento. Agora, qual que é o pedido do cego? Qual que é o pedido do cego? Que eu me torne a ver. Abram os olhos. Abrir os olhos significava que agora eles vão enxergar. Abrir os olhos significa que eles vão deixar de viver à beira do caminho e vão voltar para o centro. Uma pessoa normal tem que pagar tributos, impostos. Uma pessoa normal tem que ir para o templo. Uma pessoa normal tem que ser um religioso, fiel, dar dízimo. Espera aí, o que esses cegos estão falando? Eles não sabiam disto? Querer ver não significa simplesmente, estou enxergando tudo. Significa, agora então vai trabalhar, velho. Tá bom, vamos trabalhar. Vão dizimar. Vão pagar os tributos, impostos. Vão frequentar o templo, todo sábado tem que estar aqui. Era lá na sinagoga, no meio dos judeus. Tem que seguir a lei. Ser cego não precisava ir para o templo. Ser cego não precisava dizimar. Ser cego não precisava trabalhar. Voltar a ver significava ser um homem da sociedade. E era isso que eles estavam pedindo. Conclusão. Para os discípulos, a resposta é não. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não vão sentar nem à direita e nem à esquerda, porque vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Beber do cálice, que é o sofrimento, vocês vão beber. Mas ter privilégio de ficar à direita e esquerda, tem muita gente. E outra, meu pai já preparou o lugar. Passar a tribulação, todo mundo vai. Mas ter privilégio e reconhecimento, ninguém vai. Porque é o sangue de Jesus que nos cobre e nos faz iguais, salvos em Cristo Jesus. Eu posso ter um dom de pregar,
de ministrar, de fazer algumas coisas, uma criatividade maior, uma disposição maior, mas isso não me torna melhor do que outros para poder ficar do lado do Senhor. O que me faz entrar no céu é o sangue de Cristo, a graça do Senhor que invadiu o meu coração. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. O importante não é se você vai estar à direita ou à esquerda, o importante é que você vai estar com o Senhor pelo resto, dos séculos, louvando e adorando o Senhor Jesus. Enquanto vivermos aqui, temos que fazer como o cego. O pedido do cego foi atendido, porque eles não estavam exigindo direitos, eles estavam assumindo responsabilidade. Diz o texto, que tornaram a ver e foram seguindo a Cristo. A mensagem final do texto é: pare de exigir direitos e assuma responsabilidades. Fazer missões é renunciar seus direitos para poder assumir as suas responsabilidades do dia a dia. Se estamos na igreja, é responsabilidade de tocar, não porque é melhor, de pregar, não porque é melhor, de limpar o chão, não porque é pior, mas a responsabilidade de servir o reino de Deus. Se estamos em casa, servimos a Cristo, cuidando bem dos nossos filhos, cuidando bem da esposa, cuidando bem dos amigos, dos vizinhos, dando bom testemunho, e assim nós estamos fazendo a missão, que não é nossa, é de Deus. O texto diz, Missio Dei, a missão de Deus. Eu não faço a missão, eu participo da missão de Deus, que é expandir o reino de Deus aqui nessa terra com o evangelho de Cristo Jesus. Tendo essa perspectiva, missões não é um peso. Missões é uma responsabilidade, mas de alegria, de poder testemunhar que Cristo mudou o meu viver. Que Cristo entrou na minha vida, não porque eu merecia, mas por causa da graça de Deus. E assim, eu não condeno o próximo, mas eu estendo a graça para o próximo. Eu perdoo o próximo, eu abençoo a vida do próximo, eu invisto na vida do próximo, eu levanto o próximo, porque nós cumprimos o nosso papel de bons evangelistas, discipuladores, porque nós participamos do reino. Missões é isso, é continuar estendendo o reino de Deus, dos céus, aqui na terra. E esse é o nosso convite. Não tem nada de dificuldade. O que precisamos é de responsabilidade. Que você possa pensar isto durante esses dias da conferência, ou que essa semana que estamos entrando, renunciar a direitos e assumir responsabilidades. Quero terminar com um exemplo que eu sempre gosto de recordar que aconteceu comigo. Fácil, que vai ajudar você a ter um norte no seu cumprimento ou na sua responsabilidade de missões. Todas as vezes que eu chegava, morava em um outro apartamento, em um outro prédio, todas as vezes que eu estou chegando, entrando, o porteiro abria, normal, função dele, mas eu fazia questão de parar e dizer assim, Deus abençoe, boa noite. Esse é Sandro, sempre assim. E aí, beleza? Tranquilo? Deus abençoe, tudo jóia. No início, aquele porteiro ficou com a sua vigia lá, com a portinha fechada. Ele nem estava aí. Eu passava, parava, Deus abençoe, boa noite. Às vezes ele fazia assim com a cabeça. Mas todas as noites que eu entrava, o cara está fazendo uma prestação de serviço, por mais que eu estou pagando o condomínio, eu não deveria nem satisfação. Mas eu, filho de Deus, anunciando o reino de Deus, estendendo o reino de Deus, vim para abençoar. Então, o que eu posso é abençoar esse homem. Deus abençoe, boa noite, bom serviço. Eu reparei que ele começou a gostar. E de repente ele começou a abrir a janela e pôr a cabeça para fora. E eu, ô seu Zé, Deus abençoe, bom serviço. Precisar de alguma coisa? Lá meu número, valeu? E entrar.
E daí eu via que quando eu começava já a chegar com o carro, ele já abria e já colocava o cabeção para fora. Eu falei, ganhei esse homem. Deus abençoe. Mas daí, fomos nessa. Um dia eu fui ministrar, domingão à noite, acabei de pregar, fui tomar um lanche com a minha família. Daí eu estou comendo, lembrei de seu Zé. Falei, hoje eu vou surpreender seu Zé. Me manda aí 4 esfirras e uma Coca-Cola. Uma latinha de Coca-Cola. Vou levar para o seu Zé. Fez lá o pacote, guardei. Até então minha esposa não sabia. Falou, mas você vai levar mais lanche para casa? Que fome é essa? Falei, não, vou surpreender alguém hoje. Não contei para ela. Era a minha armação. Chegando no prédio, o que o homem faz? Abre o portão, põe a cabeça para fora e eu não falo nada, passei batido. Fui lá na minha vaga. Falei, eu vou deixar lá, pegar, e hoje eu vou levar o lanche para ele e vou fazer uma oração com esse homem. Dar uma palavra e fazer uma oração com ele. Nunca fiz, eu vou fazer isso hoje. Quando eu estou na minha vaga, vem seu Zé. O que aconteceu com o senhor? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, opa, não, nada. Você não falou, Deus te abençoe, boa noite, o que aconteceu? Eu fiquei lá esperando você me abençoar e você não falou nada. Eu falei, não, seu Zé, fica tranquilo. É que eu vim aqui na vaga guardar meu carro e eu ia voltar lá, porque eu estava comendo ali com a minha família, lembrei do senhor, eu estou trazendo um presente para o senhor. Aqui está, um presente. Lembrei do senhor, estou trazendo esse presente aqui, ó, um lanchinho. Ele parou, mudou o semblante e falou, como assim? Eu falei, ô louco. Eu lembrei do senhor. Como assim? Oh, meu Deus, lembrei. Como que você lembra de mim? Por que você lembrou de mim? Eu falei, ai Deus, por que eu lembrei dele? Me perdoa. Por que eu lembrei desse homem? Daí eu não sabia se eu estava fazendo bem ou mal. E ele começou assim, eu tenho 2 filhos. Um faz 4 anos e o outro faz 2 anos que sumiu. Eles não lembram de mim. Não ligaram mais para mim. E como você pode lembrar de mim se meus filhos não lembram de mim? Eu falei, Senhor, e agora? Daí o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Falei para ele, seu Zé, desculpa, eu não lembrei do Senhor. Eu sou muito egoísta para lembrar do Senhor. Na realidade, foi Deus que me fez lembrar do Senhor. Porque Deus não te esquece, mesmo que seus filhos esqueceram do Senhor. O homem começou a chorar, nos abraçamos, orei com ele, dei o lanche para ele, ministrei na vida dele e ele se tornou um servo do Senhor Jesus Cristo. Os nossos meios não são mais importantes. Importante é a missão do Senhor de alcançar as pessoas. Você possa sair daqui nessa noite entendendo que um Deus te abençoe, boa noite, boa semana, pode mudar a vida de uma pessoa. Que você surpreender alguém com uma esfirra, com um refrigerante, nada do valor financeiro, mas da questão do valor de princípios. Você é muito importante para o Senhor. É que vai fazer a diferença. Renunciar a direitos é pensar menos em mim. Assumir responsabilidades é pensar em como eu posso fazer a diferença com o Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite pensando em fazer a diferença, em pregar o Evangelho com alegria, mas entender a nossa responsabilidade em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.